Eu tinha 17 anos quando meu mundo acabou. E não estou falando de uma metáfora dramática. Meu mundo realmente acabou. Mas antes de começar, segue o canal e nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos. Tudo começou numa tarde de terça-feira, quando cheguei da escola e encontrei meus pais sentados no sofá com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de nojo, raiva e medo. Minha irmã adotiva, Clara, estava no canto da sala, encolhida, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Assim que coloquei a mochila no chão, perguntei: "O que aconteceu?" Minha mãe se levantou tão rápido que a poltrona bateu na parede. Ela apontou o dedo na minha cara, tremendo. "Você sabe muito bem o que aconteceu, Marcos." Eu gelei. Não fazia ideia do que ela estava falando. "Mãe, eu não fiz nada. O que foi? Aconteceu alguma coisa com a Clara?" Foi então que ela explodiu. "A Clara tá grávida! Grávida, Marcos! E ela disse que é seu!" Eu ri. Sério, eu ri. Um riso nervoso, confuso, completamente incrédulo. "O quê? Eu? De onde vocês tiraram isso?" Mas antes que eu terminasse a frase, meu pai levantou-se do sofá, veio até mim e me deu um empurrão tão forte no peito que eu tropecei. "Covarde! Idiota! Traidor!" Ele cuspiu as palavras no meu rosto. "Como você teve coragem?" Eu fiquei tonto. Não pelo empurrão, pela acusação. Virei para Clara. Ela estava abraçada aos próprios joelhos, tremendo. Meu coração disparou. "Clara, você disse isso?" Ela levantou o rosto devagar, olhos inchados, nariz escorrendo, e com a voz mais fraca que eu ouvi na vida, murmurou: "Foi você, Marcos. Você sabe. Você lembra?" Eu senti meu estômago virar. Uma náusea absurda me tomou. "Clara, pelo amor de Deus, isso nunca aconteceu. Você sabe que nunca aconteceu. Nunca encostei um dedo em você. Por que você está dizendo isso?" Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, chorando mais. Minha mãe gritou: "Chega! Não quero ouvir mais nada desse mentiroso." Eu olhava para os dois, completamente sem chão. "Mãe, pai, eu juro por tudo que é sagrado. Eu nunca fiz isso. Eu nunca faria isso. Eu amo vocês. Eu nunca..." "Cala a boca!" meu pai gritou, batendo a mão na mesa. "Não fale mais como se ainda fosse nosso filho." Aquilo foi como um tiro. Minha mãe completou: "Arruma suas coisas e sai da nossa casa, agora, antes que eu chame a polícia." "Polícia?" eu gritei. "Vocês estão loucos? Vocês vão jogar o próprio filho na rua por causa de uma mentira?" Meu pai deu outra investida. Dessa vez eu desviei, mas a mensagem ficou clara: "Se não sair por bem, eu te arranco daqui." Eu fiquei completamente em choque. A Clara chorava sem parar, sem olhar para mim. Meus pais me tratavam como se eu fosse um criminoso. Eu tentei me aproximar da Clara, tentando entender o que estava acontecendo. "Clara, olha para mim, fala comigo, diz a verdade, por favor. Por quê? Por que você está fazendo isso comigo?" Ela apenas repetiu entre soluços: "Foi você, Marcos. Eu não tive escolha." Então minha mãe a abraçou, como se ela fosse a vítima mais pura do mundo. Naquele momento, percebi que nada do que eu dissesse mudaria a cabeça deles. Eu subi para o quarto atordoado. Joguei algumas roupas na mochila, peguei meu celular, minha carteira e sentei na cama por um instante. Eu esperava, não sei, que alguém subisse, que alguém pedisse para conversar, que perguntassem minha versão, que, pelo menos uma única vez, acreditassem em mim. Ninguém subiu. Ouvi apenas meu pai gritando lá de baixo: "Se não descer agora, vou quebrar essa porta." E eu desci. Na porta, minha mãe entregou minha mochila como se tivesse nojo de tocar nela. "Somem da nossa vida, Marcos. Eu não quero olhar na sua cara nunca mais." "Mãe, por favor, vocês estão me condenando sem ouvir nada. Eu sou inocente. Eu sou inocente." Ela virou o rosto. Meu pai abriu o portão e apontou para fora. "Última chance. Sai andando." Eu saí. E quando o portão se fechou atrás de mim, ouvi minha mãe gritar: "Monstro!" Eu caí de joelhos na calçada. Chorei igual criança. Não conseguia entender nada. A dor era tão grande que parecia física. A última imagem que tive quando olhei para trás foi a Clara na porta, me encarando por alguns segundos e depois desaparecendo para dentro.
A primeira noite. O choque. Eu andei sem destino por quase 3 horas. Só chorava. Meu celular tocava. Era minha namorada. Por um segundo, achei que ela seria meu último apoio. Atendi, tremendo. Amor, você não sabe o que aconteceu. Por favor, me escuta. Ela interrompeu com desprezo. Marcos, minha mãe viu tudo no Facebook. Você fez isso mesmo? Não, isso é mentira. Eu nunca... Chega, Marcos. Eu não posso namorar alguém capaz disso. Acabou. E desligou. Sem chance de explicar, sem dúvida, sem nada. Aquilo me destruiu. Quando ficou tarde, eu me sentei num ponto de ônibus e fiquei ali. Eu nunca tinha sentido tanto medo na vida. Frio, fome, vergonha, raiva, solidão. Eu pensava, por que ela fez isso comigo? Por que meus pais acreditaram nela tão rápido? O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Eu lembrava de momentos bobos, almoços de domingo, risadas, a Clara mais nova brincando comigo, minha mãe enfiando comida no meu prato, meu pai me ensinando a andar de bicicleta, e agora, nada. 2 da manhã, um grupo de rapazes passou. Um deles jogou uma pedra para assustar. Olha lá o moleque chorando no ponto! Haha! Eu abaixei a cabeça. Engoli o choro. Me escondi ainda mais no canto. Eu não tinha para onde ir. No dia seguinte, fui até a casa do meu melhor amigo, Hugo. Toquei na campainha e ele abriu com um susto. Caramba, Marcos! O que aconteceu? Sua mãe mandou mensagem tarde ontem dizendo que você... Mano, é verdade isso? Não, é mentira! Juro pela minha vida! Ele mordeu o lábio nervoso. Entra, cara, vamos conversar. A mãe dele apareceu na sala e congelou quando me viu. Ele não pode ficar aqui, ela disse imediatamente. Mãe! Hugo protestou. Não quero esse assunto dentro da minha casa. Isso é sério demais. Mas ele é meu amigo! Você sabe que ele... Não sei de nada, Hugo! Ela gritou. Eu tenho uma filha em casa dentro, e até tudo ser esclarecido, ele não fica. Meu peito apertou. Peguei minha mochila e disse: Deixa pra lá, obrigado mesmo assim. Saí antes que o Hugo pudesse argumentar mais. E assim, pela segunda vez em menos de 24 horas, fui rejeitado. Com fome e cansado, achei uma área industrial e me escondi atrás de um depósito. Dormi no chão, duro, com a mochila como travesseiro. De manhã, um homem me acordou quiteando leve o meu pé. Ei, o que tá fazendo aqui? Eu pulei assustado. Desculpa, moço, eu só precisava dormir. Eu vou sair já. Ele ergueu a mão pedindo silêncio. Qual o seu nome? Marcos. Por que tá dormindo aqui? Engoli seco. Pensei se deveria mentir, mas estava cansado demais. Meus pais me expulsaram. Ele me olhou um tempo e suspirou. Você comeu hoje? Neguei com a cabeça. Ele abriu uma sacola. Tirou um pão com mortadela. Me deu. Eu só não chorei porque estava exausto. Eu sou o Geraldo. Trabalho aqui. Se você me ajudar no depósito, posso deixar você dormir no fundo. Mas nada de bagunça, entendeu? Sim, senhor, entendi. Foi a primeira mão estendida desde que minha vida desmoronou. Trabalhei duro nos dias seguintes. Carregava caixas, separava mercadorias, limpava chão, fazia tudo com empenho. O Geraldo era sisudo, bruto, mas justo. Ele via que eu era trabalhador. Mas depois de 5 dias, o encarregado da empresa apareceu. Quem é esse moleque? Ele perguntou, apontando para mim. Tá me ajudando, o Geraldo respondeu. Ajudando? Isso aqui não é abrigo. Tira ele daqui. O Geraldo até tentou argumentar, mas o encarregado foi firme. Não quero problemas. Se ele ficar, você perde o emprego. E assim, fui expulso de novo. Passei dias vagando. Dormi em praças, em calçadas, em marquises. Chorava quase toda a noite. Meu corpo doía. Minha alma também. Eu já não via sentido em nada.
Pensei coisas pesadas, coisas que nunca imaginei pensar. Até que, sentado na beira de um viaduto, uma mulher parou no meu lado. "Você tá bem, filho?" Eu queria dizer sim, mas desabei. Chorei. Chorei de soluçar. Ela me abraçou, sem medo. "Qual o seu nome?" "Marcos." Contei parte da história. Ela ouviu tudo. "Meu filho, você não merece passar por isso." O nome dela era Márcia. Ela me levou para a mercearia onde trabalhava, conversou com o dono, pediu uma chance para mim. Ele concordou. "Pode trabalhar aqui. É pouco, mas eu dou comida. E pode dormir no depósito." Eu aceitei com uma gratidão que doía. Foi a primeira vez em semanas que senti que talvez... A mercearia era pequena, apertada, com um cheiro de pão quente misturado ao de detergente barato. Não era um lugar glamuroso, mas era o primeiro teto fixo que eu tinha em semanas. E naquele momento, isso significava tudo. O dono, seu Celso, era um homem magro, com bigode ralo e olhar desconfiado. Ele não falava muito comigo nos primeiros dias, só dizia: "Faz isso, leva aquilo, limpa ali." Eu obedecia sem reclamar. Estava tão agradecido que qualquer ordem parecia um presente. E a Márcia, se não fosse por ela, eu não sei onde teria parado. Ela me tratava como gente quando eu já tinha esquecido como isso era. Sempre que chegava, dava um sorriso e dizia: "Dormiu bem, filho? Comeu?" Filho? Eu não ouvi essa palavra há tempo. E mesmo que ela não fosse minha mãe, e eu nunca quis substituí-la com ninguém, o jeito como me tratava fazia um buraco dentro de mim que eu ainda não sabia se doía ou curava. Talvez um pouco dos dois. A rotina era pesada. Acordava às 5, lavava o rosto num tanque improvisado atrás do depósito e começava o trabalho. Separava caixas, colocava preços nas mercadorias, subia e descia escadas estreitas. O movimento começava às 7 e só parava lá pelas 9 da noite. Eu ficava morto, mas era um cansaço diferente daquele que senti quando fui expulso de casa. Era um cansaço que fazia sentido. Um cansaço que dizia: "Você sobreviveu mais um dia." No primeiro pagamento, recebi um valor baixo, quase simbólico, mas que para mim parecia uma fortuna. E eu olhei para as notas como se fossem ouro. Eu sabia exatamente o que fazer com elas. Comprei um caderno, 2 lápis, uma borracha e um lápis de cor preto, o mais baratinho. Foi a primeira vez em semanas que voltei a desenhar. Desenhar me fazia lembrar quem eu era antes de tudo ruir. Eu passava horas no depósito depois do fechamento, com o caderno no colo, desenhando qualquer coisa. Rostos imaginários, paisagens que inventava, até a escada enferrujada atrás da mercearia. Era como se a cada traço eu recuperasse um pedaço de mim que tinha sido arrancado à força. Um dia, a Márcia me encontrou desenhando e ficou olhando por um tempo com aquele sorriso manso que ela sempre tinha. "Você faz isso muito bem, Marcos." Eu dei de ombros. "Não é nada demais." "Não fale assim. Sua arte é bonita, filho." Eu não sabia como responder, então apenas balancei a cabeça. Ela se sentou ao meu lado e perguntou: "Você pensa em estudar isso?" Eu senti o estômago apertar. Aquela pergunta tinha sido justamente o início do fim na minha casa. "Penso, mas é impossível. Eu não tenho dinheiro. Nem documentos comigo, nem..." "Marcos," ela me interrompeu. "Nada é impossível. Só exige tempo e esforço. Você tem os dois." Eu queria acreditar. Deus sabe que eu queria. As semanas passaram e devagar comecei a criar uma rotina mais firme. Eu percebia que seu Celso já me tratava com menos desconfiança. Ele me chamava pelo nome, às vezes até fazia um comentário perdido tipo: "Bom trabalho, hein? Tá ficando esperto, hein?" Para ele, aquilo era quase uma declaração de amor. Um dia, quando eu estava arrumando as prateleiras, ele me chamou no canto. "Marcos, chega aqui." Eu fui com o coração acelerado, achando que tinha feito algo errado. "Você sabe mexer no computador?" Eu respondi: "Um pouco. É que a gente está precisando colocar os produtos num cadastro, organizar preço, ver estoque. Essa parte aí eu não manjo. E a Márcia não dá conta sozinha." Meu coração bateu forte. Aquilo era uma oportunidade. Não era só carregar a caixa, era aprender algo de verdade. "Eu posso tentar," eu disse. Ele me mostrou um computador velho,
daqueles que fazem barulho como se estivessem prestes a decolar. Me explicou por alto como funcionava o cadastro. Demorei, errava, fazia de novo, mas aprendi. E rápido. Com o tempo, virei o responsável por organizar o estoque digital. Eu fazia as anotações, conferia as quantidades, arrumava a bagunça que antes era feita em papéis soltos. E, pela primeira vez, eu senti orgulho de mim. Não era grande coisa, eu sei, mas era algo. Uma pequena luz numa escuridão que parecia interminável. E essa luz foi me dando coragem de sonhar de novo. Numa noite, sentado no depósito desenhando, vi a mágoa que ainda morava dentro de mim sair pelos meus dedos. Eu desenhei Clara. Não como ela era, mas como eu me lembrava dela quando ainda éramos irmãos de verdade. O sorriso dela. Os olhos castanhos com o brilho de quem ainda não sabia o peso do mundo. E eu chorei. Chorei porque sentia saudade. Chorei porque sentia raiva. Chorei porque não entendia por que ela tinha me feito aquilo. Eu queria respostas, mas sabia que não teria tão cedo. Eu continuei trabalhando e aprendendo. A Márcia sempre me motivava dizendo: "Você vai longe, Marcos. Eu vejo isso em você." Eu queria ver também. Depois de alguns meses, consegui juntar dinheiro suficiente para juntar um quartinho minúsculo em uma pensão. Não era luxuoso, o banheiro era compartilhado, a cama ringava, a janela mal fechava. Mas era meu. Eu não dormia mais entre caixas e mercadorias. Eu tinha uma chave. A primeira noite que dormi lá, eu entrei, travei a porta, me sentei na cama e chorei. Mas foi um choro diferente. Um choro de alívio, de vitória, de sobrevivência. O trabalho na mercearia continuava, e os freelas de design começaram a aumentar. Fiz um perfil no Instagram mostrando meus desenhos. Demorou, mas alguns seguidores apareceram, e alguns desses seguidores viraram clientes. Eu estava longe de estar bem. Eu ainda sentia dor, saudade, revolta, dúvida. Às vezes achava que tudo era frágil, que a qualquer momento alguém poderia me acusar de algo de novo e destruir tudo. Meu coração ainda tinha rachaduras profundas. Mas tinha algo dentro de mim que continuava vivendo, apesar de tudo. Esperança. Eu não sabia o que o futuro guardava, mas sabia que eu estava finalmente construindo algo com as minhas mãos. Que eu tinha valor, mesmo que a minha família tivesse me virado as costas. Eu não era um monstro que disseram que eu era. Eu era Marcos. Eu era alguém. Eu estava vivo. E eu estava, pela primeira vez em muito tempo, caminhando na direção certa. Os anos passaram e eu percebi que sobreviver já não era suficiente. Sobreviver era bom, mas eu queria mais. Queria ser alguém que ninguém pudesse derrubar com mentiras ou acusações. Queria ter uma vida que fosse só minha, construída com meu esforço, minhas escolhas e, acima de tudo, minha integridade. Comecei a estudar com afinco. Durante o dia, trabalhava na mercearia, à noite, estudava. Comprava livros usados, baixava apostilas na internet, assistia aulas online. Cada conceito aprendido, cada técnica nova de desenho ou de design digital que eu dominava era como uma pequena vitória pessoal. Eu me lembrava do Marcos, de 17 anos, sentado no chão da calçada, desesperado, e sentia uma pontada de orgulho por ter chegado até aqui. Aprender não era fácil. Eu não tinha professores, não tinha guias, não tinha ninguém olhando por mim. Só tinha internet, livros, vídeos e a minha vontade de sair daquela vida de escassez e humilhação. Alguns dias eu me sentia exausto demais, pensava em desistir, mas toda vez que eu pensava nisso, lembrava da primeira noite na calçada, do portão se fechando atrás de mim, do grito da minha mãe: "Monstro!". Eu não podia voltar para aquilo, não podia mais ser derrotado. Foi então que conheci o Ricardo, um designer gráfico que veio à mercearia comprar umas bebidas para o escritório dele. Ele viu alguns dos meus desenhos que eu deixava no depósito e perguntou: "Quem fez isso?" "Eu", respondi, envergonhado. Ele olhou detalhadamente, inclinando a cabeça, e disse: "Tem talento, rapaz, tem jeito. Já pensou em trabalhar profissionalmente com isso?" Eu sorri, meio sem jeito. "Queria, mas não sei nem como começar."
Ele me pediu para enviar alguns arquivos por e-mail. Eu fiquei em choque. Alguém realmente interessado no meu trabalho. Eu nunca imaginei que aquilo fosse possível. Ricardo me ensinou coisas simples, mas que mudaram tudo. Usar softwares profissionais, organizar portfólio, apresentar projetos. Ele me deu um celular mais moderno para eu poder trabalhar melhor. Disse que confiava no meu potencial e que queria me indicar para alguns clientes. Naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu senti uma força que eu não tinha sentido em anos. A sensação de que finalmente eu poderia reconstruir minha vida de verdade. Não mais sobrevivência, mas crescimento. O trabalho com design começou a render um dinheiro que eu nunca imaginei ganhar. Cada cliente que pagava pelo meu serviço era uma prova concreta de que eu não precisava de ninguém acreditando em mim para ser valorizada. Eu estava construindo minha própria reputação, minha própria segurança. Com o tempo, consegui alugar um apartamento maior. Pequeno, modesto, mas meu. Não era mais apenas um quarto em pensão, era um espaço que eu podia chamar de lar. Decorei com o que podia. Quadros que eu desenhei, plantas que comprei baratas no mercado, alguns móveis de segunda mão. Cada objeto carregava um pedaço da minha história de luta. Mas o crescimento não foi só financeiro ou profissional. Eu comecei a trabalhar também na minha mente e no meu emocional. Fiz terapia, sozinho no começo, pesquisando técnicas de autocuidado e controle da ansiedade. Aprendi a lidar com a raiva, a mágoa, a frustração. Não foi fácil. Alguns dias eu chorava sozinho, outros dias queria gritar para o mundo inteiro ouvir que eu não era culpado daquilo que disseram. Mas, aos poucos, consegui transformar a dor em combustível. Cada cicatriz emocional se tornou motivação para ser melhor, mais forte. O contato com a minha antiga vida era mínimo. Eu evitava ver fotos, redes sociais, qualquer notícia que pudesse trazer de volta o passado que ainda me machucava. Mas a curiosidade humana é cruel. De vez em quando, espiava de longe. Soube que Clara se casou cedo, que meus pais mantiveram uma vida confortável, mas eu não sentia raiva. Sentia uma estranha paz. Eu tinha deixado de ser refém da opinião deles. O trabalho continuava crescendo. Clientes pequenos, médios, alguns grandes que me procuravam por indicação de Ricardo. Meu nome começou a aparecer em grupos de design e pessoas passaram a me enviar mensagens elogiando o meu trabalho. Eu ainda me lembrava do garoto que dormia em bancos de praça e pensar que alguém admirava as minhas criações era surreal. Então, decidi investir em mim mesmo de uma forma mais séria. Fiz cursos pagos, workshops online, participei de feiras de design. Cada passo me aproximava do sonho de transformar o que eu amava em carreira sólida. E funcionou. Alguns meses depois, abri minha própria pequena empresa de design. Não era gigante, mas era minha. Cada projeto entregue era uma vitória. Cada cliente satisfeito, uma confirmação de que eu tinha encontrado meu lugar no mundo. Mesmo com o sucesso profissional, a ferida do passado nunca cicatrizou totalmente. Às vezes, em momentos de silêncio, minha mente voltava para aquele dia em que tudo desmoronou. Sentia vontade de ligar para minha mãe, para Clara, gritar tudo que eu passei, tudo que eu conquistei sem eles. Mas eu não fazia isso. Não mais. Eu não precisava de validação deles. Meu sucesso era minha própria prova. Foi nesse período que conheci a Letícia, uma mulher forte, inteligente e cheia de vida. Não foi amor à primeira vista, mas uma conexão profunda que cresceu com o tempo. Ela me viu no meu melhor e no meu pior. Conheceu minha história e nunca duvidou de mim. Ao contrário, ela me apoiava, me desafiava a crescer ainda mais. Pela primeira vez, senti que podia compartilhar minha vida com alguém sem medo de ser julgado, traído ou abandonado. A Letícia também me incentivou a investir em projetos maiores, a participar de concursos de design. E eu comecei a vencer. Pequenas premiações, reconhecimento em sites especializados, convites para palestras. Eu estava me tornando não apenas um sobrevivente, mas alguém respeitado no meu campo. Durante esses anos também aprendi a perdoar. Não Clara, não meus pais, mas a mim mesmo. Perdoar a mim mesmo por ter sentido medo, vergonha, raiva, por ter permitido que aquele trauma me moldasse, mesmo que indiretamente, por tanto tempo. Percebi que carregar raiva me deixava pesado, lento, e que se eu quisesse voar, precisava soltar aquele peso. Uma tarde, trabalhando no meu escritório improvisado,
Olhei para o meu reflexo na janela. Vi um homem que havia passado por tantas perdas, mas que ainda estava de pé. Um homem que começou sem nada, dormiu na rua, foi rejeitado, humilhado, mas que agora tinha o seu próprio espaço, sua própria carreira, sua própria vida. Um homem que não precisava da aprovação de ninguém para ser feliz. E então, 10 anos após a minha expulsão, aconteceu algo que eu jamais imaginei. Meus pais e Clara apareceram na minha porta. Não era uma visita casual. Eles estavam chorando, arrependidos, visivelmente abalados. Minha mãe tremia, os olhos vermelhos. A Clara parecia perdida, sem saber como começar. Meu pai, orgulhoso e inflexível no passado, agora estava pequeno, encolhido, como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo para ele também. Eu olhei para eles e senti uma mistura de emoções. Raiva, tristeza, nostalgia, mas também uma distância enorme. Tudo estava tão longe agora. Minha vida, minha rotina, meus sonhos, tudo construído sem eles. E eles, que haviam destruído minha adolescência com mentiras e acusações, perceberam que não poderiam mais me controlar. Eles começaram a falar. Pediram desculpas. Contaram que descobriram a verdade, que a acusação de Clara era falsa, inventada por pressão de alguém que queria prejudicar a família. Que eles sentiram remorso, culpa, cerveja. Eu os ouvi em silêncio. Não interrompi, não chorei, não senti vontade de abraçar ninguém. Aquela era a minha vitória silenciosa. Eu não precisava da aceitação deles. Eu já tinha me reconstruído. Eu já era inteiro. E eles, que haviam destruído minha adolescência com mentiras e acusações, perceberam que não poderiam mais me controlar. Naquele dia, eu entendi algo fundamental. Crescer não é só sobreviver. É transformar dor em força, rejeição em motivação, injustiça em oportunidade. Crescer é não se deixar destruir por aqueles que não sabem amar e aprender a criar seu próprio caminho, independente do que o mundo diz. Eu segui a minha vida, minha carreira prosperou, meus clientes se multiplicaram, meus projetos se expandiram. Eu aprendi a cuidar de mim, a valorizar cada vitória, cada pequena conquista. Eu aprendi que não importa quantas vezes você caia, o que importa é se levantar e continuar. E se há uma lição que eu levo comigo todos os dias, é esta: ninguém tem poder sobre você a menos que você permita. Ninguém pode destruir sua vida a menos que você entregue as rédeas. Eu recuperei as minhas. E hoje eu voo.